Pois eu sou Filipe Pratas, nasci em Beja, não nasci em Castro Verde. Nasci em Beja, mas resido em Castro Verde desde sempre, não é? Antigamente as pessoas nasciam aqui, ou onde quer que fosse, mas nós, neste caso eu já fui em Beja. Aqui fiz a minha infância, aqui estudei na escola, depois, mais tarde, a seguir ao secundário, procurei ter estudos académicos, neste caso frequentei a licenciatura em Animação Sociocultural na Escola Superior de Educação de Beja, foi aí que me licenciei, portanto o meu objetivo na altura era procurar algo que tivesse que ver com dinâmicas culturais, comunitárias, era isso que eu queria. E tinha surgido há pouco tempo em Beja esse curso e foi para aí que atirei toda a minha vontade e assim aconteceu, formar-me nessa área. Eu já vinha com outras experiências ligadas à vida aqui em Castro Verde, à vida comunitária, ou seja, eu era, desde muito novo, fui animador de rádio, aqui na Rádio Castrense, estive ali muitos anos, portanto essa foi a grande escola. Eu costumo dizer que a minha pré-adolescência, a adolescência foi vivida a fazer rádio e que foi muito bom porque nos criou um caminho e não nos desviámos, neste caso, eu digo não nos desviámos, não falo no plural porque estou a pensar em muitos amigos que por ali passaram e que hoje vivem dessa área da comunicação social. Eu, por acaso, não segui essa área, procurei os eventos, procurei o trabalho com comunidade e pronto. Essa foi uma experiência. Passei pela ESDIM, que é uma agência de desenvolvimento local também. Tive experiências aqui nesta área do trabalho com comunidades. Depois da licenciatura, e ando assim a saltar um bocadinho no tempo, não é? O primeiro contacto com o mundo a sério foi a Rádio Castrense, que me obrigava a levantar cedo para ir fazer rádio e fazer a técnica de um programa excepcional que ainda hoje existe, que é o programa Património. Eu fazia a técnica para o Dr. José Francisco. Isso também, de alguma forma, me educou para as questões da tradição. Mas dizia eu que depois, de feita a minha formação académica, portanto com a licenciatura, tive a oportunidade de entrar para a Câmara Municipal, onde exerço funções de animação sociocultural. Sou animador sociocultural já há alguns anos aqui, 16 ou 17 anos, aqui em Castro Verde. Experiências profissionais, seja, estudei na Escola Superior de Educação de Beja e depois tive o privilégio de poder ser docente na Escola Superior onde fui aluno. Portanto, alguns dos meus professores passaram a ser colegas e eu dava práticas de animação comunitária e orientava estágios e por aí fora. Foram alguns aninhos também a dar, portanto, aulas na Escola Superior de Educação. Assim, em termos de experiência, algo que me interessa muito também é o facto de dar aulas de canto alentejano nas escolas. Não podia deixar também de falar, podemos falar nessa experiência mais à frente, não posso deixar também de referir que, em relação ao mundo do associativismo, pertenço aos Ganhões de Castro Verde como membro da direção desde 2003, já tinha pertencido ao grupo como cantador em 1997, e a minha experiência com o canto alentejano começou em tenra-idade, com o meu avô, mas depois tive uma experiência com o grupo coral infantil Os Carapinhas, em 87, creio eu, ou 88, ainda era um jovem, que não era jovem, era uma criança na altura, e foi assim o primeiro contacto com o canto, em que tínhamos um ensaiador, tínhamos trajes muito engraçados, de criança, não é? Não tinha a ver com figuras na altura do canto dos homens de hoje, das tradições agora que ainda se perpetuam, mas tínhamos trajes, éramos um grupo etnográfico, os Carapinhas de Castro Verde. O que é que
foi realmente transformador? O que é que ouviu? Quem é que ouviu, por exemplo? Que questões é que foram realmente novas para si nessa altura? No período em que estive na rádio, nós éramos muito jovens, éramos mesmo jovens na altura quando tivemos a primeira experiência, até foi nas rádios da escola. Foi na rádio da escola secundária, com o professor Zé Abreu sempre envolvido nessas questões, o professor Joaquim Rosa e por aí fora, que começámos a fazer umas experiências de pôr música e falar umas coisas e não sei o quê. E depois a Rádio Castrense precisava também de gente nova a fazer programas e foi isso que aconteceu. Éramos um grupinho de, sei lá, 8, 9, 10 amigos e amigas de tenra idade a fazer programas de rádio, muitos deles irreverentes, como era natural. Eu tinha um programa com o Jorge Duarte, que era o Top 20 Lugares Incertos, em que éramos já irreverentes na altura, coisas que se faziam na altura, que hoje já se fazem muito em comunicação social, na televisão ou na rádio, mas nessa altura não, era tudo muito formal na rádio, não se podiam dizer certas asneiras. Agora tudo é possível fazer-se em televisão e em rádio. E eu costumo dizer que eu e o Jorge, aqui a nível local, fomos assim uns... como é que é dizer? Estávamos à frente do nosso tempo, com toda a humildade a dizer isto, mas é verdade, fomos chamados muitas vezes à atenção, vocês estão a esticar-se, vejam lá, porque não se deve dizer isto ou não se deve dizer aquilo, e nós brincávamos imenso. Mas a minha experiência depois na rádio, portanto, como eu disse há pouco, o facto de, por exemplo, de ter que fazer programas de rádio às 7 da manhã, em que me dava uma responsabilidade de ter que sair de casa e ter o contacto direto com as pessoas que sabíamos que estavam do outro lado a ouvir-nos, criou-me uma responsabilidade nessa altura muito, muito importante, não é? Depois, os outros caminhos que eu digo, aí passávamos música nacional e sem ser nacional, mas o programa que me pode ter dado, sem eu na altura ainda perceber bem, seria o programa Património, como técnica em que me fazia ouvir o canto alentejano também, ouvir porque passávamos canto alentejano, convidava-se grupos corais para irem à rádio, poetas populares, tocadores de harmónica, tudo isso com que eu trabalho hoje, na minha profissão. Nessa altura eu já tinha contacto através da rádio como técnico desse programa. Eu já tinha tido contacto, portanto, nessa altura, com o canto alentejano, através da minha família, do meu avô, dos Carapinhas, que depois estive lá há pouco tempo, e depois saí, porque a idade depois faz-nos pensar que não queremos o canto, não queremos o traje etnográfico, ainda não havia aquele movimento que hoje há de vontade dos jovens quererem abraçar o canto e terem grupos corais, e isto aconteceu agora desde que o canto foi reconhecido como património da humanidade, surgiram muitos grupos corais de jovens, mas nessa altura não era bem assim. Se me perguntar, houve programas que eu senti de alguma maneira que me estavam a aborrecer porque eram canto alentejano, ou canto ao baldão, ou os tocadores de harmónica. Talvez houvesse noites em que estava a fazer a técnica e estava a pensar noutras coisas. Acredito que sim, mas ficou a semente, ficou a vontade e o reconhecimento de perceber que aquilo, o programa Património, era uma forma de dar valor, de valorizar, e aliás foi graças à Rádio Castrense e ao programa Património que hoje há ainda tocadores como o Pedro Mestre, na viola campaniça, que houve um trabalho de valorização da viola que estava a perder-se, e depois, com esse programa, as coisas melhoraram e foram sendo recuperadas as tradições do canto ao baldão, que se começaram a organizar eventos em Castro Verde, em torno do baldão e do despique, coisa que acontecia espontaneamente na Feira de Castro, mas que depois perdeu-se. Portanto, foram tradições que se perderam, e a verdade é que o Dr. José Francisco e o programa, e eu ali na minha técnica, fui ouvindo e percebendo que as coisas tinham sentido, não é? Estava a dizer que quando abriu este curso, que percebeu que era o que queria fazer. Esse seu interesse advém dessa sua experiência? Tive uma tentativa de seguir a área musical. Esqueci-me de dizer, mas eu também estudei no Conservatório Regional do Baixo Alentejo. Ok? O Conservatório Regional, que é uma entidade, enfim, uma estrutura
absolutamente formidável, de reconhecido valor e que ao longo destes anos tem contribuído para a formação do ensino artístico a um nível absolutamente de destacar. Dizer que na altura, quando eu estudei formação musical, guitarra clássica, íamos para Beja, não havia a secção aqui do Conservatório em Castro Verde. Todos os sábados, lá íamos nós, a caminho de Beja, para estudar música. Depois, achei que esse percurso não era bem aquilo que eu estava à espera, com algumas dificuldades à mistura em encaixar determinados aspectos da música formal. Acabei por sair do conservatório e optei então por mais tarde seguir para a animação sociocultural, que era um curso, diga-se, desconhecido, a nível até nacional, porque que é que havia a ideia de que os animadores socioculturais eram pessoas que haviam para entreter apenas, não é? Eram muito confundidos com os animadores de rua, digamos assim. Então, mas vais querer tirar o curso de palhacinho, diziam-me brincando. Eu não. Sim, é curso de brincadeira. E depois é que nós percebemos que não, um animador sociocultural, animar é dar vida, é trabalhar com as comunidades, é pensar projetos, é desenvolvê-los. Isso é que é a verdadeira ação da animação sociocultural. Ainda agora estão a ser discutidos os estatutos do animador sociocultural passados estes anos todos. Mas está instalada a animação nos lares, nas câmaras municipais, em vários órgãos da nossa vida social, coisa que não acontecia de antes. Realmente eu tenho a sorte de ter tirado o curso num momento em que havia saídas profissionais. Agora já não é assim, tanto mais que eu deixei de ser professor na Escola Superior de Educação de Beja porque o curso terminou. Terminou porque já não há saídas, as saídas que há estão ocupadas, não é? Depois há situações mais precárias e isso ninguém gosta, não é? Houve outro motivo que me fez ir para Beja, de ordem prática. Os meus pais tinham uma vida... o meu pai faleceu, portanto, em 2011. Mas dizer o seguinte, o meu pai era carpinteiro e a minha mãe doméstica, era costureira e ainda é. Não tinham vidas financeiras assim desafogadas, não é? E eu tinha que, para estudar, tinha que pensar para onde é que ia. E então pensei em Beja. Beja porque por ser perto, ia e vinha todos os dias. Até tive uma bolsa de estudo. Eu era também disc-jockey aqui nos bares de Castro Verde aos sábados. Juntava uns trocos e ia pagando as despesas. E foi assim, fui eu que pagou o curso. Porque os meus pais também não tinham oportunidade de me pagar uma casa longe de Castro Verde para estudar outro curso. E então juntei o útil ao agradável, era aquilo que queria, era perto de casa, concorri só com filosofia, não fui assim um aluno formidável no ensino secundário, não me dedicava muito, e concorri com filosofia porque era a única específica, o curso pedia apenas uma específica e então foi com filosofia que entrei, com uma boa nota nacional. E lá entrei no curso e pronto, foi também este aspecto que me parece interessante, porque são opções que têm que ser tomadas e hoje em dia pagar um curso a um filho não é fácil e na altura também não foi para mim. Embora tenha estudado e trabalhado em Beja, Castro Verde esteve sempre no seu horizonte. Sempre. O mais de sair daqui foi para sair e voltar logo. Aliás, nunca tive outra experiência profissional que não estar em Castro Verde. Mesmo quando trabalhei para a ESDIM, foi no Conselho. Dei aulas, a única questão foi que dei aulas na Escola Superior de Educação de Beja, mas, portanto, estive sempre aqui na zona, na região, exatamente. A forma como o canto e a música integraram a sua vida e as suas experiências. Sim, pronto. Eu estive no conservatório, o ensino que se faz no conservatório é dentro da música erudita, não é? O ensino formal da música, que é um universo bem diferente daquilo que depois são os cantes, a música de tradição.
Mas o que é que foi possível aprender no conservatório? As bases da música, mas não seja para ganhar sensibilidade, digamos assim. Terei as minhas limitações na música e sei que as tenho, porque senão teria seguido música, mas a música é uma coisa muito séria, na minha opinião. Pode ser levada a brincar, mas o ensino formal da música, para ser música é preciso trabalhar muitos anos, estudar muitas horas por dia, e eu para isso não tive aquela inclinação. Mas ganhei a sensibilidade, aprendi a tocar um pouco de guitarra, e a guitarra até é um instrumento que neste caso me é útil para o trabalho com as comunidades. Ainda hoje estive nas Pissarras, no projeto Castro Verde 21, em que estivemos a recuperar algumas modas alentejanas com senhoras que já não se lembravam de certas modas e por aí fora. E aquilo que eu vou dizer agora é um bocadinho polémico, mas eu utilizo a viola e não é campaniça, porque não sei tocar viola campaniça. Vai abrir um curso em Castro Verde, talvez me inscreva, porque a viola campaniça é mais aceite a tocar modas alentejanas do que outros instrumentos musicais, os mais puristas, ou os mais entendidos no canto, ou os mais idosos, ou mais velhos, se quisermos dizer de outra forma, não defendem muito que se utilize instrumentos musicais no canto alentejano. E, aliás, não é esse o canto que foi reconhecido como Património da Humanidade pela Unesco. No entanto, eu gosto de utilizar a viola para trabalhar um bocadinho a afinação, quer das crianças na escola, quer estes trabalhos que faço com a comunidade. Entendo que, se tivermos uma base de instrumento por trás, tendemos a ganhar um bocadinho de ouvido. É certo que, se estivermos a falar de pessoas que já cantam a moda alentejana, não é necessário isso. Portanto, estarmos a utilizar um instrumento como a viola também pode condicionar determinadas interpretações do canto alentejano que, de outra forma, são possíveis. Porque com os instrumentos tendemos a bater um ritmo, e o canto alentejano pode ser muito mais aberto que isso, muito mais sem tempo. Portanto, ainda há 2 ou 3 dias estive de Corvo com mulheres que cantavam num grupo coral feminino, que são as Papoilas do Corvo, e começámos a cantar modas. Tenho aqui a viola, se não se importarem, faço aqui um bocadinho de acompanhamento. Mas assim que começava, num certo tempo, e que não era muito ritmado, não era muito acelerado, percebi logo que elas estavam a puxar o tempo para trás, o tempo do canto, aquele tempo mais arrastado. E isso é bonito, e deve ser preservado. Deve ser preservado. Eu acho que há espaço para ensinar o canto com instrumentos, mas também espaço para as duas coisas. E ouvir e trabalhar o canto de outra forma, mais original, sem instrumentos, à capela. Os projetos que estão a acontecer neste momento e que estão a ser desenvolvidos pela Câmara Municipal de Castro Verde é um projeto que é o Castro Verde 21, que trabalha com a comunidade do concelho, tendencialmente com as pessoas maiores, enfim, mais idosas, nos diferentes lugares do concelho. Portanto, e esse projeto aborda várias temáticas, desde os trabalhos de artes plásticas, ao cante, à poesia e a outros exercícios que trabalhem a memória e por aí fora. O meu trabalho aí é, pontualmente, não é muito intensivo, é ir com um técnico da biblioteca e partilhar um bocadinho de poesia e um bocadinho de modas alentejanas. E isso parece-me interessante. O trabalho mais intensivo do canto é o ensino do canto nas escolas. Aí sim é que me ocupa um pouco mais de tempo, a mim e ao meu colega Gabriel Costa. O Gabriel Costa tem muito mais turmas do que eu, porque eu, como trabalho aqui na Câmara Municipal de Castro Verde, enfim, tenho 6 turmas. Mas ainda assim é um trabalho muito interessante, que começou em 2008, aqui no Concelho. Em 2008, 2009 arrancou-se com este projeto. Inclusivamente, esse projeto começou por ser dinamizado com um monitor de canto que vocês já entrevistaram, que é não sei se ele falou nisso, que é o Álvaro Mira. O Álvaro Mira foi monitor de canto alentejano e era elemento do grupo Os Ganhões de Castro Verde. E ele, por exemplo, não utilizava instrumento, não sabe tocar, mas sabia e sabe muito de canto alentejano. E ensinou as primeiras
crianças, enfim, os primeiros anos do cante na escola foi ele que dinamizou. Depois veio o Pedro Mestre, o David Pereira, tocadores de viola campaniça, e aí já utilizando esse recurso. E agora há 3 anos, sensivelmente, não sei precisar, não fiz a conta, mas já sou eu que com o Gabriel Costa damos canto alentejano nas escolas. Como é que sente que o cante é aceito nas escolas por estas crianças? Olha, o cante é aceite muito bem, e isso traduz-se numa coisa que tem a ver com o seguinte, que é a gente chegar à sala de aula e mal entramos, não digo com todas as turmas, mas ter turmas que façam isto é fantástico. Mal entramos já começam a cantar. Ainda não tirei a guitarra, ainda não demos os boas tardes ou os bons dias e já começam a cantar. Ou ter no recreio quem canta. Ou ter pessoas que me abordam na rua, o meu neto não para de cantar, está sempre cantando, mas há aí umas que ele canta que não sei o que é que ele está cantando, mas são tão bonitos, eu gosto tanto de ouvir as crianças cantar, dizem-me as pessoas, não é? Isso é formidável ouvirmos isso. Referiu isso quando o cante é reconhecido como património da Unesco, que começaram a aparecer mais grupos, mais jovens, sendo que isso de facto foi transformador para estas camadas mais jovens se relacionarem com o cante. Agora, este ano em que estivemos e estamos perante esta pandemia, não dá para perceber o que é que está a acontecer nos grupos, mas voltando só um bocadinho atrás, eu acho que há aqui uma questão fundamental, que é o ensino do canto nas escolas. Depois o que acontece é que não há continuidade. Portanto, nós temos ensino do canto nas escolas. Aqui, como em outros municípios, acontece esta questão, é semelhante, que é ter ensino do canto nas escolas, no pré-escolar e no primeiro ciclo. E depois temos os alunos de 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, em que perderam a ligação ao canto, do ensino do canto nas escolas. Dizer também que o ensino do canto nas escolas teve algumas experiências em que era lecionado como AECs. Era facultativo. E nós percebemos, não é por aí que queremos ir. Nós queremos integrar isto na componente curricular. E então ocupamos a hora do professor titular e é mesmo ensinado e todos estão presentes. Isso é fundamental. Mas voltando à sua questão, muitos destes jovens que criaram grupos também passaram por estas escolas, por estes ensinos do canto nas escolas. Alguns deles. Os mais novos, porque o ensino do canto nas escolas é comum aqui no nosso Baixo Alentejo, que é onde acontece o ensino de canto nas escolas, ter cerca de 10, 12 anos de existência, não tem muito mais. Pronto. E os jovens que eu conheço, que têm grupos corais, são um pouco mais velhos que isso. Portanto, dizer que estes jovens sentiram-se muito motivados a formar grupos, quando o canto foi reconhecido como património da humanidade, houve esse impulso, o que é bom, mas não posso deixar de dizer 2 ou 3 coisas que me parecem fundamentais. É que alguns desses jovens, a escola do canto deles, não na escola como falava, mas noutra escola, que é a escola dos grupos corais. Alguns deles participaram em grupos corais, estiveram nos grupos corais e depois saem, o que é pena. O bom seria, formem-se grupos de jovens, todos eles jovens, mas não deixar os grupos mais antigos, porque os grupos mais antigos criam uma expectativa muito elevada quando têm jovens dentro do seio deles e depois vêm-nos abalar quando eles já estão formados, já aprenderam as modas, já fazem bons pontos, já fazem até o alto dentro dos grupos corais e depois saem. E os grupos ficam um bocadinho desarmados e depois às vezes ouço assim conversas destas só para comigo, que é, aposta-se nos jovens, mas estão a ver, os jovens saem dos grupos. Alguns saem não só para formar outros grupos, mas também porque depois procuram estudar e trabalhar, o que é legítimo. Mas devia de haver, em relação àqueles que gostam mesmo de canto e que querem continuar no canto, esta preocupação em não deixar acabar os grupos, porque os grupos corais mais antigos, porque aí é que está aquilo que nos define, aí é que está a identidade toda, aí é que estão as vaias de cada lugar, porque senão o que é que acontece? Estamos todos a ver o canto que está disponível na internet, nos vídeos do YouTube, e temos os grupos corais todos a cantar de forma igual. E isso
é que o canto de Castro Verde é diferente do canto de Serpa, do canto da Cuba, e essas particularidades podem perder-se se estivermos a aprender apenas com vídeos que alguém se lembrou de pôr no YouTube ou no Facebook e temos aquilo como referência, não. Porque não sentir e perceber o que é que se cantava na nossa terra com os grupos corais ou até integrar os grupos que existem. Bom, eu tive um percurso um bocadinho diferente. Eu tive, como disse, ainda em criança, nos Carapinhas. Depois saí do cante, não é? Porque também, vamos lá ver, os grupos corais não querem uma criança de 12 anos, não querem uma criança de 15. Enfim, 15 já pode até acontecer se for um bocadinho mais crescida, a voz já estiver mais consolidada. Estamos a falar sempre na ordem dos 16, 17 anos, 18, para integrar os grupos adultos. Daí que depois é interessante haver grupos de jovens, grupos juvenis, para trabalhar as idades mais diferentes, portanto, idades mais novas. Mas o meu percurso foi que depois estudei. Só em 97 é que entrei para os Ganhos de Castro Verde. Fiz parte de um disco que gravámos em 1997. Depois tive que abandonar o grupo para seguir então a formação na Escola Superior de Educação de Beja, mas em 2003 voltei logo. Voltei logo e nunca mais larguei. Tanto como presidente da direção, que sou desde 2003, como cantador e ensaiador do grupo. Eu não gosto muito de dizer que sou ensaiador do grupo. Porquê? Porque como é que eu posso ser ensaiador de alguém que tem mais anos de canto do que eu tenho de vida? Não é? Em muitos casos. Eu digo, a sabedoria está toda do lado deles. Epá, eu sou coordenador, também não gosto da palavra, então não me defino. Porque ser coordenador de um grupo, a palavra coordenação no canto, pronto, olha, às vezes sou gestor de conflitos. Os grupos corais também têm esta situação de gerar conflitos internos, mas pronto, sou alguém que se preocupa com o grupo e que define algumas formas de trabalho e que faz o trabalho administrativo de conseguir saídas para o grupo, dar respostas às entidades que nos acolhem, que nos convidam, e é um bocadinho por aí. Escolher o repertório não é fácil. Tem sempre alguém que diz, lá estão essas modas, porque é que não são essas e não são outras? E assim, portanto, isto voltamos ao mesmo. Quem está à frente do grupo está sempre sujeito à crítica. Mas vamos estando bem. Eu estou nos Ganhos de Castro Verde, né? Não estou noutro grupo, sempre estive nos Ganhos. Por ser o grupo da minha terra, não faria muito sentido deslocar-me para outro grupo que não fosse em Castro Verde. E essencialmente é isso. Podia pertencer ao grupo coral de Casével ou ao grupo coral Os Cardadores da Sete, que são grupos do Conselho. Aqui temos uma curiosidade: não temos grupos corais mistos. Nunca tivemos, se não estou a cometer erro nenhum, penso que nunca tivemos. Ou tivemos masculinos, ou femininos, ou juvenil. E portanto, assim integrei os Ganhos de Castro Verde e por aqui vou estando para dar o apoio necessário e abrir horizontes também, ajudar a abrir horizontes. Eu costumo dizer que os Ganhos de Castro Verde é um grupo que tem tido experiências muito interessantes, que funde o canto com outras linguagens artísticas e temos tido experiências marcantes e que o canto alentejano tem que ser isso mesmo. Tem que ser um canto de tradição, mas também aberto a outras experiências, desde que sejam de boa qualidade, e temos inúmeras. Posso dar exemplo. Bom, os Ganhos de Castro Verde foram um grupo pioneiro na gravação de trabalhos. Eu acho que gravar discos é fundamental. Os Ganhos de Castro Verde têm 7 trabalhos editados, sendo que 2 são vinis, logo em 1975, depois outro em 1980, um deles para a EMI. Depois gravámos, enfim, as pessoas que estavam à frente na altura disseram que foi o primeiro grupo a gravar um CD, acredito, em 90 e... Olha, deixa-me lá ver, que é para não dizer nenhuma asneira, mas eu penso que foi em 90 e... O primeiro CD gravado foi em 94, o CD Modas, exatamente, que foi considerado pela crítica especializada o melhor disco de música étnica. Depois daí foram sempre CDs. Este que tenho na mão é uma coletânea que em 2006 fizemos uma antologia
que recuperámos temas dos discos de todos que tínhamos na altura e que mostram bem a diversidade de repertório que os Ganhões têm, desde os cantos mais como é que é dizer, os cantos de intervenção quase ali assumidos em 75, como temos como o grande La Vila Morena que gravámos, ou o Morreu Catarina, portanto, assim, que depois fomos tendo alguns outros temas, como a Lopes sem ser na Serra, que trabalham temas, ou que apontam temas de crítica social, não é? De crítica às dificuldades do trabalho. Depois temos os temas de amor, que falam da morte, da vida, de tudo isso. Mas queremos sempre trabalhar. Mas essa experiência que estava a dizer, olha, sei lá, um dos discos que se chama O É Tão Grande o Alentejo, a Dulce Pontes ouviu, gostou do tema, gravámos com ela O É Tão Grande o Alentejo, em que ela faz o alto e o nosso alto também faz com ela, e fizemos alguns espetáculos com ela. Participámos em um projeto de jazz dos Politonia, que cantámos. Temos o prazer de cantar num espaço muito pequenino, mas emblemático, que foi o Hot Club de Portugal. Portanto, trabalhámos com o jazz, trabalhámos com companhias de dança, com a Companhia de Dança da Almada, a Companhia de Dança de Évora, que fizemos um trabalho muito, muito bonito, que eles trabalharam o canto alentejano e convidaram-nos também para cantar nesse espetáculo. Terra Chance, não estou em erro. Recentemente gravámos com o Ricardo Ribeiro, o Fadinho Alentejano, fizemos um videoclipe com ele, que é um tema que o Paulo de Carvalho escreveu, e ele deu voz, e nós também, e que fez muito sucesso. E tem sido estas experiências que permite também chegar a outros públicos, e isso é fundamental. Gostamos muito de ir aos encontros de grupos corais, onde convivemos, onde bebemos uns copos, comemos o cozido de grão e cantamos umas modas, mas também gostamos de fazer estas experiências musicais e artísticas. Tivemos, sei lá, experiências depois de ir a festivais internacionais, onde sempre muito bem acolhidos pelo público. Oficinas, dinamizámos, lembro-me, não há muitos anos assim, de uma oficina de canto, que é uma coisa que eu acho que é fundamental que os grupos façam. Fizemos uma oficina de canto no Centro Cultural de Belém, mas também fizemos várias aqui em Castro Verde, em iniciativas como a Planície Mediterrânica e o Festival Entre Danças. Ou seja, participamos muito para que as pessoas tenham bons momentos em torno do canto. E fazemos essas atividades assim. Há algum requisito? Qualquer pessoa pode entrar para um grupo? Pode entrar para os Ganhões? Sim, é uma boa pergunta. Não temos casting. Não fazemos casting. Não fazemos, leituras de voz ou de... o que interessa é a boa vontade. Para o coro... ou para, se tiver, enfim, mais condições para servir de ponto, né, ser solista no grupo, ou fazer o alto, que é mais difícil, arranjar altos é muito difícil, daí alguns grupos terem muitas dificuldades. Ensaiadores também é difícil, encontrar gente que queira assumir este papel, e muitos grupos estão a acabar por dizerem simplesmente: não temos ensaiador, quem é que nos olha? Quem é que... E mais Filipes, mais Pedros Mestres, mais gente que queira... ter essa responsabilidade. E é uma responsabilidade. E eu acho que, por exemplo, no caso dos Ganhões que fazem por um ano 50 anos de carreira, nascemos em 72, é uma responsabilidade muito grande, e é um sentido de missão que eu tenho, eu e outros colegas que estão dentro como o Paulo Nascimento, que tem pertencido sempre ao grupo, ou o Francisco Caipira, que esteve nos primórdios, ou o Dr. Zé Francisco no início. Temos que ter este sentido de missão, que é: como é que nós podemos deixar acabar um grupo destes? Só mesmo se não houver a alternativa. E se os elementos não tiverem vontade de continuar, porque era uma perda muito grande este desaparecimento de um grupo com tanta história. Como as Camponesas, que ainda existem, e que agora os grupos estão a passar por fases um bocadinho difíceis. Mas temos que trabalhar para que isso não vá abaixo. Não só da pandemia, por outros motivos. As pessoas vão envelhecendo. Os jovens não permanecem nos grupos, ou nem entram. Depois, os grupos corais privilegiam muito a questão do ter um alto.
que é a voz, que é a mais aguda, que faz a chamada e que fica ali sempre a pairar por cima, né? E isso nem todos os grupos hoje já conseguem ter quem faça. Ter pessoas que comecem também as modas, é preciso ter gente que saiba começar, que tenha essa vontade, que não seja tímido, ou que seja, mas que se trabalhe isso e que a pessoa perca essa timidez. Porque isto, há muita gente que canta, mas é nas tabernas quando bebe um copinho, mas depois nos palcos, noutros ambientes, nem todos são capazes. Mas é importante promover o convívio para que outras pessoas vão aparecendo e que integrem os grupos que existem ainda, não é? Como é que se pode manter o canto vivo, ainda que tenha que mudar alguma coisa? Olha, eu acho que é uma questão pertinente, difícil resposta, porque andamos todos a pensar nisso, como é que damos a volta a isto. Mas eu acho que há coisas que podem ser feitas. Desde estas oficinas de canto nas escolas, no ensino secundário, no ensino superior, os grupos corais organizarem estas tertúlias de canto, a mostrar que o canto é bem disposto, que não é um canto, que também há canto menos bem disposto, mas há outro que não é, há outro que pode ser divertido e há modas para todos os gostos. Estas oficinas são importantes, como é importante promover festivais, iniciativas que mostrem o canto alentejano, ter tabernas que promovam iniciativas em torno do canto, isso é fundamental, porque, olha, aqui Castro Verde fez uma iniciativa que me pareceu interessante, no entanto não teve depois a procura que pensámos. Mas sei lá, porque há muita gente que pensa que chega ao Alentejo e ouve canto alentejano. Turistas. Eu vou a Castro Verde e com certeza coisa cantar. Não é bem assim. Porque os ensaios dos grupos corais são à noite, porque na taberna de dia não se canta, a menos que haja um grupinho de gente já quentinha, não é? E uma coisa curiosa é que se podem promover os ensaios abertos, divulgar que os ganhões ensaiam à terça à noite e podem vir assistir aos ensaios, as camponesas seriam à quarta ou à quinta, os cardadores, etc. Fez-se esse trabalho de divulgação, portanto, para que pessoas que quisessem chegar a Castro Verde e procurassem o canto, tivessem essa oportunidade de ir assistir aos ensaios dos grupos corais. Isso ainda é possível, mas não houve tanta procura assim. Houve algumas pessoas, os ganhões tiveram algumas pessoas que foram assistir aos ensaios. Agora, fundamental é este trabalho com as escolas. Depois há aquele hiato de tempo que falei, que se perde. Mas, sei lá, criar clubes de canto, porque não? Sei lá, se os jovens estiverem interessados, porque não? Outra coisa que pode ajudar muito o canto, mas é um canto já não polifónico, mas com outras características, que são as violas campaniças, onde sim, em Castro Verde também há os tocadores da vila, onde há jovens a querer aprender a tocar viola, e ao quererem aprender a tocar viola, muitos deles também se dedicam ao canto, não só ao toque, mas também ao canto, que é um canto campaniço, que são modas um pouco trabalhadas de forma diferente, mais ligeiras, mas que é igualmente importante. E depois os apoios às associações. Os apoios às associações não só financeiramente, não é? Porque o movimento associativo nesta questão do canto, bem como noutras áreas, é fundamental. O associativismo não o devemos deixar esquecido. E as estruturas têm que estar bem afinadas. O que é que acontece? No caso dos ganhos, por exemplo, a associação foi criada em 1995, muitos anos depois do grupo existir, ou ter nascido. Mas é importante que os grupos corais pertençam a associações, para questões de natureza legal e administrativa, e terem apoios e por aí fora. Não podemos ser um grupo eternamente informal, ou grupos informais, porque depois existem saídas que têm cachê, né? Muitos anos antes é que os grupos corais não tinham cachês. Iam pelo cozinho de grãos e iam passear, era mesmo assim. E toda a gente andava animada, toda a gente queria ir às saídas, pelo cozinho de grãos, pelo convívio com as pessoas, era uma forma de se passear. Hoje, toda a gente passeia, toda a gente tem carro, né? Isto parece discurso de pessoa de idade, mas é verdade. Toda a gente tem acesso facilitado às coisas. E hoje, ter convites para um grupo coral, por vezes, é também dizer que não. É termos
por vezes, a obrigatoriedade quase de ter que dizer que não porque não temos elementos suficientes para aquela saída. Quantas vezes não acontece? Então somos 23, só estamos 10. Não, com 10 não saímos. E muitos convites ficam pelo caminho. Porque os grupos corais, ao contrário de outros projetos que agora vão surgindo, como os Cantadores do Alentejo, que são 8 ou 9 elementos, ou os vocalistas que têm uma campaniça e são 3 a cantar, ou por aí fora, os grupos corais, assumidamente, são feitos de 15, 16, 17, 18 pessoas. Quando começam a ter 8 ou 9, as pessoas desmotivam-se e não querem sair. E, portanto, é preciso trabalhar para que os grupos não se percam, pá. Porque o grupo coral, quer queiramos, quer não, o canto polifónico é aquilo que é mais genuíno, na minha opinião, e que marca a diferença. E esse canto tem que ser preservado, senão podemos correr o risco de deixar de ser canto património da humanidade. Se esse trabalho de salvaguarda não for feito e de incentivar muito as dinâmicas locais em torno do canto, a candidatura, adeus. Aquilo que tenho sempre ouvido dizer é que as pessoas cantavam no trabalho, essencialmente, nas ceifas, nas mondas. Ouvimos isto sempre às pessoas agora da idade a dizer que no seu percurso de trabalho era aí que cantavam. Depois os homens cantavam nas tabernas quando chegavam dos trabalhos, as mulheres não, porque não frequentavam as tabernas, mas o canto no feminino também acontecia nos trabalhos do campo. E haviam até modas que se cantavam nessas ocasiões. Depois, os cantos informais aconteciam essencialmente nessa altura. Há grupos corais constituídos aqui em Castro Verde de forma mais formal antes de 1972, que os Ganhas são o primeiro grupo existente em 72, mas já havia outros grupos corais, houve um outro grupo, entradas também, os ceifeiros de entradas, mas há um percurso que era o canto espontâneo. E depois trabalhou-se esta questão dos ensaios, do trabalho de palco, de preparar os grupos corais para assumirem estes espetáculos um pouco para percorrer o país, não é? Mas essencialmente o canto, a vivência do canto era um canto espontâneo. Era um canto espontâneo. Depois formalizou-se um pouco a questão. Há quem diga que está associado a esta tentativa de folclorização dos grupos corais no tempo do Secretariado de Propaganda Nacional e por aí fora, mas eu não queria entrar muito por aí, até porque não estou muito, digamos assim, familiarizado com essas questões, mas há quem diga isso, não é? Como o corridinho foi trabalhado para ser mais acelerado e para corresponder, e os grupos corais para dar resposta também a essas questões. Eu acho que os grupos corais existiram porque as pessoas, antes pelo contrário, acho que os grupos corais existiram porque as pessoas tinham vontade de cantar, não é? Agora, no tempo do Estado Novo, depois não podia haver canto, não é? Quantas pessoas foram corridas por estarem em grupo, exatamente, e haviam modas que não se podiam cantar e portanto, era sempre tudo um bocadinho às escondidas, só depois com a Revolução de Abril é que as coisas se abriram e os grupos corais gravaram e os grupos corais cantaram modas duras, não é? E, portanto, tudo isso abriu caminho para outras formas de estar no canto alentejano. Como é que se traduz de alguma forma essa sua genuinidade, não é? E essa sua espontaneidade num contexto mais de palco, profissional, organizado? Olha, não me parece que seja muito fácil, por várias questões. Quando os grupos se começaram a formar, houve também a preocupação. Inicialmente não. Tínhamos pessoas que tinham os trajes académicos, a sua etnografia era um bocadinho duvidosa. E depois há uma associação à moda que foi trabalhando muito mentalidades para que os grupos não se apresentassem de qualquer forma em palco. Mas os grupos, nessa altura, nos primórdios dos grupos, nas saídas dos grupos corais, havia pouca atenção à questão da etnografia, à importância da etnografia, dos trajes
que utilizavam. E então alguns apresentavam-se de uma maneira, outros de outra, outros até bebiam demais, iam para o palco e diziam coisas que não deviam. O canto alentejano muitas das vezes esteve associado a comportamentos menos interessantes, provocados pela bebida, em que alguns estatutos de associações do Alentejo não permitiam que se cantasse nos espaços de café. O que é uma coisa que a gente pensa hoje, mas isso ainda está nos estatutos, e está, em alguns casos está, já não se respeita, e ainda bem, já se pode cantar em todo o lado, mas porquê? Porque haviam comportamentos desviantes, estava associado o canto alentejano a algo menos positivo. Depois, as coisas, as mentalidades foram mudando, e perceberam na altura, e ainda bem, que pá, se vamos para um palco, é para fazer boa figura, não é para estarmos ali com comportamentos como se estivéssemos numa taberna. Mas respondendo à sua questão, o canto espontâneo é muito diferente numa taberna, num encontro, num convívio, e isso acontece muito depois do que se faz em palco. Porque depois houve outra coisa que se fez muito, durante muitos anos, os desfiles de grupos corais que ainda se fazem, e os concursos de canto alentejano. Tudo isso, desfiles com 20, encontros de grupos corais com 30 grupos, que era uma coisa que ninguém... Como é que se pode ter, por mais que se goste de canto alentejano, como é que se pode ter paciência para ouvir 30 grupos corais? Mas fazia-se isso. E agora não. Nós temos que olhar também como é que devemos mostrar o canto alentejano às pessoas. Não vamos dar 3 horas de canto alentejano, como não vamos dar 3 horas de fado, ou 4. Temos que saber dosear as coisas. E estas coisas foram sendo encaminhadas e trabalhadas ao longo dos anos pelas pessoas que estão à frente dos grupos corais, as associações, como a Moda... e que tem essas preocupações nos encontros de falar sobre isso, mas o canto espontâneo acontece de facto na taberna, nos convívios depois do canto sério. Basta ver que hoje, nos encontros de grupos corais, antes de irmos para o palco, está tudo assim, se calhar não bebo, se calhar não, uma aguinha, não muito fria, para não estragar a voz, todos muito sérios em palco. Assim que passamos à parte da jantarada, toda a gente sabe começar a moda, toda a gente sabe fazer o alto, fazem 2 altos ao mesmo tempo, aquilo é uma diversão. Agora, palco e artes de palco é outro assunto. Contrariar até parece que quase, digamos assim, interpretando a palavra, que pode ser menos interessante ou prejudicial, o canto, não. Eu acho que, de facto, hoje, se estivéssemos a viver apenas do canto informal, não havia, porque as pessoas convivem cada vez menos, andam mais isoladas, mais fechadas sobre si próprias, os cantadores vão morrendo e por aí fora. Eu acho que o trabalho do canto artístico, o canto de palco, é fundamental para que ele exista. Agora, na sua promoção. E a dignidade, sim, e a dignidade também de ouvir um grupo coral cantar bem em palco, seja em que ambiente for, é fundamental. É preciso criar condições para que isso aconteça. Muitas das vezes já vai melhorando, ao longo dos anos foi melhorando, mas ir a encontros de determinados espaços e ter um sistema de som insuficiente, em que as pessoas estão tudo a conversar e ninguém ouve o cante, ou ter ao lado de um palco um bar improvisado, em que há mais barulho do que aquilo que se ouve do cante, isso é negativo. Agora, irmos para grandes palcos, irmos para as salas de teatro, pertencermos a projetos ligados à dança, como falei aqui destas experiências todas, isso é fundamental e é um trabalho que fica para a história e que dá outro ânimo a quem está no canto. As pessoas deixaram de trabalhar no campo, procuraram, até há modas que retratam esses episódios, não é? Esse fenómeno social e profissional das pessoas que emigraram, não é? Que deixaram os trabalhos do campo, os campos começaram a ser mecanizados, não é? E tudo isso faz com que as pessoas tivessem saído do seu habitat natural, do canto e por aí fora. Mas já havia canto também infantil e antigo. Eu deparo-me aí com modinhas que se cantavam nas escolas e que eram coreográficas. Sei lá, por exemplo, ao passar a ribeirinha e a água sobe e a água desce, dei a mão ao meu amor antes que ninguém soubesse. E depois, portanto, isto é uma letra que depois as pessoas fazem determinados movimentos coreográficos de danças. Há grupos mistos, não é? As mulheres que também cantavam, passaram foi a cantar em casa,
porque saíam menos. Mas, por exemplo, as camponesas de Castro Verde, que também são um grupo de 1980 e tal, foram mulheres que cantaram nos trabalhos e depois formaram um grupo no âmbito da Cortisol, de determinadas funções que eram as mulheres que faziam e outras eram os homens e portanto, tudo isso contribuiu para haver diferenciações. Mas, sei lá, nós Ganhões de Castro Verde, que temos este nome, ligado a uma figura do campo, não é? Que eram os trabalhos que os ganhões faziam, e temos uma manta de lã, temos a garibalda, temos as botas, temos o chapéu. Adotámos essa figura do trabalho no campo, que era um homem que trabalhava também em vários, desde a apanha da azeitona, que eram os ganhões de rasos, a apanha da azeitona, a ceifa, etc. E depois haviam os outros que trabalhavam em herdades o ano inteiro, não é? Fazendo determinadas funções, mas haviam rasos que iam em função daquilo que era possível fazer-se durante o ano. Assim, portanto, eles faziam e quem identificou o nome para o grupo identificou bem, portanto, acho que é uma figura interessante do campo e do trabalho. Falando no repertório, há modas realmente que as modas eram dançadas e fazem parte, o Pedro Mestre tem-se dedicado também muito a esse trabalho de recolha de modas que eram bailhadas, modas de baile, porque as pessoas a forma que tinham era de se encontrar nos bailes de mastro, não é? Nos santos populares, para poderem ter um contactozinho físico com os seus potenciais namorados e por aí fora, e cantavam-se modinhas como essa que falei, ou agora pensar noutra, mas há, agora não me está a recordar, não estou a recordar nenhuma em particular, mas há modas que eram dançadas, sim. Como é que se cria o repertório? O repertório. Olha, os grupos corais têm uma dificuldade em aceitar modas novas. Não posso falar por todos, mas há uma resistência, porque é uma melodia nova, aquilo na sua cante, mas isto é cante, alentejano. Mas eu não estou a reconhecer isto, esta melodia é diferente. Ou os escritores, também as pessoas que podem escrever poesia para o cante, não tem aparecido muito, já vai havendo quem faça, ok? Mas faz-se muitas das vezes poemas novos, mas para melodias antigas. E eu acho que era interessante trabalhar melodias novas, para poemas novos, criar um novo repertório, para não temos que estar sempre a falar do passado, naquilo que cantamos. Sei lá, mas há exemplos de quem está a fazer isso. O Paulo Ribeiro, músico de Beja, o João Monge, escritor, que tem escrito canções, modas. O Paulo Ribeiro, por exemplo, criou a melodia. Nós gravámos para um dos discos dos Ganhões, As Nuvens que Andam no Ar, gravámos o Aldeia Nova, que é uma moda de poesia de Manuel da Fonseca, em que a melodia é do Paulo Ribeiro. Alguns até dizem, vamos cantar isso, então, mas isto parece que não é canto alentejano e tal, e eu costumo dizer, é cante, é a nova forma de cante, e devemos cantar, e é uma moda que eu acho muito bonita. Portanto, é fundamental que se trabalhem esses novos valores e que haja abertura dos grupos para trabalhar as modas nos ensaios. Porque muitas vezes quer-se ir ao ensaio e que se corra tudo bem. Agora cantamos estas 5 modas, ou 6 ou 7. Repete-se uma vez ou 2, está bom. Não, então, mas se for para metermos uma moda nova, temos que repetir N vezes. E pronto, isso é fundamental que haja abertura para isso. Mas pronto, nós Ganhões conseguimos gravar o Fadinha Alentejano, em que íamos dando ali algumas palavras, muda a água às azeitonas, rega bem os tomates, tem lá cuidado com a horta e por aí fora. No caso da Aldeia Nova também acho que é uma moda muito bonita. Não tem perdão, minha mãe, pôr-me no mundo a viver. Sou trabalhador de enxada, fui condenado ao nascer. E depois tinha o alto, né? E agora até comecei um bocadinho alto. Não canto por bem cantar, nem por boa fala ter. Só canto para
espalhar as penas do meu viver, as penas do meu viver. Depois tem outra cantiga. Se a morte por mim viesse, morria com muito gosto. Nasce o sol, torna a nascer, para mim é sempre sol posto. Depois volta à moda, que já cantei, pronto. Porque as modas normalmente são dobradas. Tem cantiga, moda, cantiga, moda. A cantiga é uma quadra que os pontos que começam, não é? E a moda é a canção, é o refrão, digamos assim, que normalmente o que acontece é que há duas cantigas e tradicionalmente fazemos isso, não é? E duas vezes a moda. Portanto, nós cantamos a moda duas vezes. A canção acaba, a moda alentejana, cantamos-la sempre duas vezes. Muito raras vezes serão feitas as modas que nós dizemos singelas, que é apenas uma cantiga e a moda. Às vezes pedem-nos isso porque não há mais tempo e ficamos por ali. Mas é que, como eu referi agora, eu fiz duas quadras, não é? E voltava outra vez à moda. Portanto, e há modas grandes, há modas como a Ribeira do Sol Posto, ou por aí fora, que são modas que levam ali 6 minutos. E sem televisão, ou por aí fora, já 6 minutos, já não é muito fácil. Temos que escolher bem o repertório. É ensaiador, mas também é ainda Cantadora, sim. Continua a cantar no grupo, sim. Neste momento, temos, faço de uma ajudinha no alto, e o Manel Pancadas, que é quem está connosco, que é o alto do grupo. Já tivemos outros altos, que entretanto uns faleceram, outros saíram do grupo, mas é isso, é esse contributo que eu estou a dar agora, não é? E também há a figura do ponto, não é? Da figura do ponto, que é quem começa e que tem... O ponto não é tão fácil, eu já começo a dizer que a dificuldade é termos um alto. Porque ser um alto é cantar de forma diferente dos outros e ter a voz mais aguda e ser afinadinho e estar sempre ali por cima, não é? Portanto, o coro canta no e o alto está no, uma coisa assim deste género, não é? E está sempre lá. O ponto tem que ser um ponto capaz de começar a moda num determinado tom, sem saber, porque é intuitivo, ninguém lhe dá ninguém tem ali um instrumento para dizer agora vais cantar em ré ou em dó. A pessoa tem que começar a moda. E por vezes o que é que acontece? Pode deixá-la baixinha demais ou alta demais. Se for alta demais, o alto pode ter dificuldades em aguentá-la. Se for baixa demais, o coro depois também está todo assim e o alto também não brilha. Portanto, aquilo tem ali o ponto certo de cada moda. E isso é fundamental, haver também esse trabalho. Nós fazíamos isso, tivemos alguns elementos jovens nos ganhões, que agora transitoriamente não estão, mas que já estavam a ser bons pontos. Só que foram arranjar um trabalho, outros para estudar e não sei o quê. Estamos com o Sr. Álvaro, o João Ferraz a fazer de ponto, eu e o Manel em alto, o Edgar também Pereira a dar uns toquezinhos ainda no alto, porque o alto também não se faz facilmente, é preciso trabalhar muito, é preciso saber se temos voz para aguentar os agudos, porque cantar num desfile e cantar em palco 5 ou 6 modas em alto, pode a voz falhar, ninguém gosta de falhar, não é? E é preciso trabalhar isso. O canto de alentejano é polifónico, é? Tem harmonias, faz harmonias. Como é que cada pessoa encontra a sua voz na harmonia? Na verdade, faz harmonias, mas faz apenas duas, por assim dizer. Ou seja, temos a voz do coro, o ponto está na voz de coro, não tem uma voz diferente, não há terceiras vozes. Havia aí quem dissesse que se fazia a quinta, ou a quinta, em que havia ainda uma voz mais aguda do que aquela que era o alto. Mas eu não tenho muito essa questão presente. Acho que os grupos praticamente o que fazem é ter o alto, que em termos musicais penso que é a terceira nota acima do ponto, estão sempre na terceira acima, e depois por vezes ficam sozinhos ali a brilhar um bocadinho, com floreados, e por aí fora. Ou seja, temos duas vozes, a voz do ponto que é a mesma do coro e o alto. E o coro é uníssono? O coro é uníssono. E sempre a voz do alto a destacar-se. Quanto mais pujança, melhor para se ouvir bem.